Boa noite, eu sou Thelma, eu sou evangelizadora do Núcleo Espírita Francisco de Assis, o nosso querido NEFA, há algumas décadas. E hoje eu estou aqui para a gente estudar um pouquinho do Evangelho. Nós vamos estudar o capítulo 22, Não Separeis o que Deus juntou. O item 1 a 4, Indissolubilidade do casamento. Mas antes, como fazemos sempre, vamos ler uma página e fazer a prece. Eu vou ler uma página desse livro, Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, e psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Eu abri o acaso e caiu nessa lição, 162, dentro da luta. Não peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus, João, capítulo 17, versículo 15. Não peças o afastamento de tua dor, roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que ele não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhes transforme os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa no plano da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde, como determine a vontade saiba do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receberemos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Agora, vamos fazer a nossa prece. Deus Pai, Jesus querido e amado Mestre, mais uma vez aqui estamos nessa casa de Francisco de Assis, Senhor. Agora virtualmente, mas de coração estamos presentes nela e recebendo a bênção da espiritualidade dessa casa amiga, Senhor, da qual nos consideramos família. Obrigado, Francisco de Assis, obrigado, Mestre, obrigado a todos os espíritos que conosco estão nesse momento e que possamos, Senhor, ser instrumento para transmitir a mensagem desse Evangelho. Que a sua luz se espalhe por toda a humanidade, nos fortalecendo, Senhor, especialmente nesse momento difícil que passamos na humanidade. Muitas bênçãos para a equipe médica, para aqueles que estão enfermos e para todos nós, Senhor. E mais uma vez agradecemos essa oportunidade e pedimos que, em seu nome, possamos iniciar essa reunião virtual na noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Agora, vindo ao Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler aqui o que traz o Evangelho de Jesus nesse capítulo, né? De não separeis o que Deus juntou. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentar e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou.
Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir-se vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. No livro Sermão da Montanha, de Rodolfo Galigares, ele traz o Velho Testamento, né? Que fala sobre essa carta que Moisés disse que o marido poderia dar para despedir suas esposas. E no Velho Testamento está assim: se um homem tomar uma mulher e a tiver consigo, e ela não for agradável a seus olhos por causa de alguma fealdade, fará um escrito de repúdio, lhe dará na mão e a despedirá da sua casa. E se ela, depois de ter saído, casar-se com outro, e este também aborrecer, e lhe der escrito de repúdio a despedir de sua casa, ou se ele veio a morrer, não poderá o primeiro marido tornar a tomá-la por mulher, porque ela ficou poluta e fez-se abominável diante do Senhor. Isso está em Deuteronômio 24, versículo 1 a 4. Isso aqui não é uma lei civil, né? Ditada por Moisés. E como a gente vê essa lei, o marido, para despedir a mulher, ele só precisa dar uma carta de divórcio. Se ela não for agradável aos seus olhos por causa de alguma fealdade, se tiver alguma coisa nela que ele julgue um defeito e não quiser mais viver com ela por isso, pode ser qualquer motivo. Ela fala alto, usou uma roupa inadequada, então ele pode dar uma carta de repúdio e despedir a mulher. Isso causava, na época, vários problemas. Temos que lembrar que, nessa época, a mulher dependia do homem, né? Financeiramente, em todos os aspectos. A mulher não tinha voz. Tanto que aqui, o homem dá carta à mulher, o homem despede a mulher, não fala nada da mulher querer ser despedida ou da mulher dar uma carta ao homem, né? Então, a mulher, naquele tempo, ela dependia do homem, ela não tinha voz na sociedade. E ela, ao ser despedida, se ela não arrumasse outro marido, ela não tinha, assim, opções de trabalho, do seu ganha-pão. Então, o que ocasionava nessa época é que proliferava a prostituição, né? As mulheres acabavam indo para essa que se diz ser a mais antiga das profissões. Ela se prostituía para ganhar a vida porque não via outro meio, né? E Jesus já veio modificando isso, só admitindo motivo justo para a quebra do vínculo matrimoniais. E esse motivo que Jesus admitia era justamente o adultério, né? E aí vamos voltar um pouco aqui ao Evangelho, não na parte bíblica, né? Mas aqui no Evangelho Espiritismo, no comentário de Kardec, ele fala assim: indubitável, imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, lugares e o progresso da inteligência. Então, as leis são mutáveis, as leis de Deus não. Elas são as leis naturais, tanto as leis físicas como as leis morais, né? A chuva sempre vem da nuvem, né? Com calor sobe-se, a água evapora, sobe-se ao céu, formando nuvem, que depois vira chuva e assim vai. Isso sempre foi assim, sempre será, assim como as leis morais de Deus também. Sempre será assim. Mas a lei dos homens não. Tanto que a lei do que refere ao casamento, havia antigamente muitos países onde a poligamia era aceita. Hoje acho que ainda existe alguns países assim. E muda de tempo em tempo e de lugar para lugar.
Houve época que a lei, o casamento religioso que era o válido, outra época o civil, e num lugar é de um jeito e no outro é de outro, né? E Kardec continua aqui o comentário falando que no casamento, que é de ordem divina, é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Então, o que é divino no casamento não é essa lei, né, civil que até hoje nós temos, né, mas a união do sexo para proliferar a raça, para que não acabe a raça humana. Mas aí a gente se pergunta, se é somente a substituição pelo sexo das pessoas que morrem pelas pessoas que estão nascendo, por que essa importância Jesus deu ao casamento, admitindo que para que haja o fim dele, só mesmo o adultério, né? E aí nós vamos no Livro dos Espíritos, na pergunta 696, está marcada aqui, que fala assim: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida animal. E segue uma notinha. A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos. Aí, ainda que em condições diversas, a abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Dizem que no tempo da caverna, né, as pessoas se relacionavam sexualmente, mas não ligavam a gravidez a isso, achavam que era uma coisa divina e não existia o casamento, né? Era como os animais mesmo. A mulher cuidava, né, da sua cria e o homem achava que não tinha participação naquilo. Mas com o tempo foi criando os casamentos, a sociedade foi mudando com a evolução, né? Tanto física como moral, e começou a surgir as famílias, né? Então, a família tem na sociedade, tem na evolução humana um papel muito importante. Mas se é tão importante esse casamento, por que Jesus permitiu que, no caso do adultério, ele se rompesse? Aí vamos de novo ao Livro dos Espíritos, na pergunta 701. Qual das duas, a poligamia ou monogamia, está mais conforme a lei natural? Aí os Espíritos respondem: a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que une. Com a poligamia não há afeição real, mas sensualidade. Então, a poligamia, ela, de uma certa forma, vem contra a lei de Deus, porque Deus não quer que essa união de sexo seja como nos animais. Ele fala que Deus deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem, né? Então, ele quer que tenha afeição aos seres que se unem sexualmente para se formar uma nova família, né? E não que predomine a sensualidade. Aí, voltando ao Evangelho, ainda falando desse amor, né, que deve se unir ao sexo, Kardec fala: mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, se é divina e imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fosse dois e não somente um, a amá-los, a cuidar e deles fazê-lo progredir. Então, essa é a finalidade do casamento, essa união, né, através do amor, para receber os filhos e todos progredirem. E aí a gente vamos analisar, né? A gente reencarna para quê? Qual o objetivo da reencarnação? No Livro dos Espíritos, na pergunta 132, fala que é chegar à perfeição. Então, nós reencarnamos com o objetivo de chegar à perfeição.
aqui é como uma escola. A nossa verdadeira vida é espiritual. Um dia nós não precisaremos mais reencarnar e viveremos só a vida dos espíritos. Mas até chegar, nós precisamos reencarnar. Aqui é uma escola onde a gente reencarna para aprendermos, para evoluir. E cada reencarnação é como uma escola. A gente aprende aquela lição do primeiro ano, aprendeu, volta para casa, né? Volta para as férias, aí depois volta de novo para o novo ano. E assim a gente vai seguindo na nossa evolução intelectual. E a moral se faz do mesmo jeito, a gente reencarna, aprende pelo amor, pelos estudos, pelo convívio, aprende pela dor e volta, e vem outra reencarnação fazendo novo aprendizado. Sendo que assim como um aluno, quando ele não aprende a lição, ele volta para o mesmo ano, assim nós também, quando não aprendemos a lição, voltamos para a mesma prova, para a mesma expiação, reparando aquilo, né? Então, agora eu vou pegar um pouquinho esse livro, Após a Tempestade, que Joana fala. Após a Tempestade, de Joana de Franco, psicografada por Divaldo. Ela fala assim: na sua generalidade, um matrimônio é laboratório de reajustamento emocionais e oficina de reparação moral, através do quais espírito comprometido se une para elevados cometimentos no ministério familiar. Ora, a gente reencarna para evoluir, né? E a gente reencarna onde? Numa família, né? Sempre reencarna de uma mãe e, em forma geral, a gente reencarna numa família. Se não é assim, o ideal é que fosse todos assim. E nessa família, a criança chega não como uma página em branco, porque ela já tem outras reencarnações, mas ela chega como umas férias, né? O esquecimento do passado, o não entrosamento total do perispírito no corpo, porque o corpo ainda está em desenvolvimento, dá à criança um período mais leve, né? E dá a ela também essa inocência, né? E isso faz com que os pais a recebam de forma a apaixonarem por ela, porque criança é uma coisa apaixonante, e como aquele ser tão dependente dele, tão terno, ele vai dedicar todo o amor. E muitas vezes as crianças que estão vindo para resgatar algo, são inimigos do passado, mas uma vez conquistado esse amor se torna maior do que qualquer revertério que tenha tido no passado. E essa criança, quando cresce, né, no início ela depende totalmente dos pais e vê nos pais toda a verdade, né, toda a vida, mas quando ela cresce já não é assim, principalmente na adolescência, muitas vezes se revolta, mas traz sempre consigo a gratidão por tudo que os pais fez, sendo muito mais fácil com isso se tornarem amigos, acabar a inimizade, haver o perdão. E também os casais, como a Joana fala aqui, o matrimônio é laboratório de reajustamento emocionais. A maioria dos casais não são espíritos afins. Ele vem para algum reajustamento emocionais. Existe também os espíritos afins, como a Joana fala aqui também. Sem dúvida, reencontro de espíritos afins produz vida conjugal equilibrada, em clima de contínua aventura, através da qual missionários do saber e da bondade estabelecem união, objetivando nobres desideratos, em que empenham todas as forças. Quer dizer, para esses espíritos afins, eles já vêm em clima de contínua aventura. Então, eles recebem os filhos que são inimigo do pretérito ou não, mas os dois já juntos, sendo espíritos afins, espíritos amigos, né? Espíritos que se amam, tem muito mais força para seguir nessa vida conjugal. O que não acontece quando não são espíritos afins, são espíritos que vêm resgatar a dívida. Eu vou vir um pouco aqui em Vida e Sexo, que é de Chico Xavier, o médium, né? E é do Emmanuel, espírito de Emmanuel. Aqui, deixa eu achar aqui. Ele fala o seguinte:
Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito antes da reencarnação que assinala a si mesmo um casamento difícil que faceará na instância física, chamando a si o parceiro ou a parceira de existência pretérita, para os ajustes que lhe pacificarão a consciência à vista de erros perpetrados de outras épocas. Olha só o que Emmanuel está nos dizendo, né? Que esses casamentos, que são casamentos de pessoas que vêm se reconciliar, casamentos que podemos chamar de kármicos, geralmente quem pede são os próprios nubentes para virem, para poder resgatar essas dívidas e fazem promessas, né? Mas chegando aqui, muitos esquecem, né? E torna as coisas um pouco difíceis. Aqui, Emmanuel continua em outra página. Em muitos lances da experiência... Não. Aqui, peraí, que eu voltei para a mesma página. Enfim, eles estão, isso é difícil, mas Emmanuel fala aqui assim, ó, imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, porque apesar de ser espíritos que vieram com dívida um com o outro, ou os dois reciprocamente, eles se uniram por amor, não foi por interesse. Não estamos aqui falando em casamentos que foram feitos por interesse. E quando chega certo momento, as dificuldades vêm também para todos, porque é dificuldade com o filho, com saúde, dificuldade financeira. Mas aqueles que não são espíritos afins, que já trouxeram dificuldade de outra vida, de relacionamento, também essas aparecem. Mas aí Emmanuel diz, é imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. É importante que as relações sexuais, quando as pessoas se unam, não façam isso sem a consideração e sem o respeito devido, né? E no início há esse interesse, né? O sexo faz parte do casamento e as pessoas se unem por isso também, mas é preciso haver respeito e consideração. Emmanuel continua, quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difícil, porque ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Então, ele vem chamando a atenção nessas relações difíceis para a gente tentar o respeito, a reconciliação e não dar ênfase de novo à mesma coisa que nos fez nos unir, né? Que erramos no passado, nos unimos para consertar e vamos dar ênfase, dar atenção, vamos deixar novamente que essas características, esses defeitos, essas situações nos levem para o mesmo lugar, perdendo essa oportunidade de refazimento, né? E assim, existe também vários tipos de casamento. Nem sempre os dois estão em dívida ou um em dívida com o outro, né? Existe aqueles casamentos que um ser já vem com uma certa evolução e o outro ainda contém erro e aquele vem para ajudar. No caso da mãe do André Luiz em Nosso Lar, o pai ela se encontra numa colônia mais evoluída que o Nosso Lar, num lugar melhor, e o pai dele ainda está no umbral, e junto com o pai também estão no umbral duas moças, né, que o pai teve uma relação sexual durante o casamento sem a mínima responsabilidade e consideração, né? E essa mãe do André Luiz resolve voltar à Terra, casar de novo com o pai do André Luiz e receber como filhas essa moça, na tentativa de ajudar tanto o pai do André Luiz se redimir perante as meninas, perante as leis morais e as meninas também, né? Então existe casamento assim, mas na maioria das vezes não é assim.
na maioria das vezes não é assim que é feito. Os dois têm dificuldade com essa reconciliação. Ainda em Vida e Sexo, o André Luiz não, Emmanuel, não sei se eu falei André Luiz mais de uma vez, mas é Emmanuel. Ele fala sobre as uniões difíceis assim: dolorosa sem dúvida a união considerada menos feliz. É claro que não existe obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto a turculência ou o peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para definir-se quanto às próprias resoluções. Que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais, jungidos pelo compromisso afetivo, para que não perca a oportunidade de construir verdadeira libertação. Lógico que na dificuldade a pessoa é livre, sim, para acabar com o casamento e seguir sua vida difícil, mas ela estará perdendo aí uma oportunidade de refazimento, né? A Joana fala, né? E aqui mesmo no Sexo e Destino, ele fala, mas vou pegar aqui Joana mesmo. A Joana fala aqui que muitas vezes é melhor, né, que se separe do que aconteça desgraça. Que muitas vezes acontece, a gente vê até homicídio, né? Então é melhor se separar do que acontecer uma desgraça que só vai aumentar a dívida, né? Só vai agravar, tornando mais difícil ainda essa reconciliação. E ela fala aqui que a solução, né, da separação é sempre meritória por evitar atitudes mais infelizes que culminam em agravamento de conduta para os implicados na trama do reajustamento de que não se evadirão. Quer dizer, é melhor haver separação do que complicar, né? Mas ela lembra de que não evadirão, né? Não deixará de ter que voltar a esse mesmo problema em outra vida. Ela continua: volverão a encontrar, sem dúvida, quiçá em posição menos afortunada oportunamente. Porque toda vez que a gente deixa uma dívida para lá, né? Que a gente não está em condições de cumprir, muitas vezes é necessário o autoconhecimento, como diz, né, no Evangelho, Livro dos Espíritos, é necessário o autoconhecimento para a gente saber o que nós podemos suportar, mas toda vez que a gente adia uma dívida, ela pode vir de forma mais difícil. Eu, por exemplo, comecei a fazer a faculdade ainda nova, logo após terminar o ensino médio, mas parei, tranquei e voltei anos depois. E foi difícil. Primeiro, eu estava muito tempo sem estudar, vencer essa inércia, mas isso não foi a pior dificuldade. Eu, depois de vencer essa inércia, consegui estudar muito bem, graças a Deus, mas eu não era mais como antes, que eu tinha minha mãe que tomava conta de tudo, tinha meu pai, que minha preocupação era só com o estudo. Não, eu tinha filhas, tinha casa, tinha contas a pagar, tinha outras preocupações além do estudo. Então, é possível, sim, vir em situação pior e conseguir vencer, né? Até porque, vamos imaginar que quando você adia uma dívida, você também cresce nesse período e se torna mais forte, né? Então, é possível vencer, ter êxito, mas se torna mais difícil. O que pudermos resolver nessa vida, é bom que assim seja, né? E a Joana aqui... Bem, e a SOS Família, a Joana vem dando algumas dicas, né? Para que não se rompa o casamento na dificuldade, para que se aproveite. Aqui na página... Ela fala assim: antes que as dificuldades abram distância e os espinhos da incompreensão produzam ferida, justo que se assuma atitude de lealdade, fazendo um exame das ocorrências e tomando-se providência para sanar os males em pauta.
né? Não vamos deixar crescer e não ter mais solução. E ela sugere assim: a ser honestidade lavrada na sensatez, que manda abrir-se o coração um para com o outro, consegue corrigir as deficiências e reorganizar o panorama afetivo. É natural que ocorra desacertos ao invés, porém, de separação, reajustamento. A questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento do que já possui, porque esse casal se uniu pelos laços do amor. Nós não estamos falando de casamento de interesse. Ante a decisão precipitada, ceder cada um no que lhe concerne a benefício dos dois. E assim, nós devemos dar o melhor nosso para o casamento. Tem uma parte aqui que eu vou ver se eu... Aqui, ó, Emmanuel fala assim, nesse livro, Vida e Sexo. Toda vez que amamos alguém, nos entregamos a esse alguém no ajuste sexual, ansiando por não nos desligarmos desse alguém, para depois, somente depois, surpreender nesse alguém defeitos e nódoas que antes não víamos. Estamos à frente de criatura anteriormente dilapidada por nós, a ferir-nos justamente nos pontos em que prejudicamos. No passado, não só a cobrarmos o pagamento de contas certas, mas, sobretudo, a esmolar-nos compreensão e assistência, tolerância e misericórdia, para que se refaça ante as leis do destino a união suposta e feliz. Deixa de ser, portanto, um cárcere de lágrima para seu educandário bendito, onde o espírito equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a disserção, aceita sempre que possível o companheiro ou a companheira que mereceu ou que necessita, a fim de quitar-se com princípios de causa e efeito, liberando-se das sombras de onde, para elevar-se em silenciosa vitória sobre si mesmo para os domínios da luz. Então, aqui a sugestão do Emmanuel, ele está nos lembrando que toda vez que estamos com alguém a nos cobrar, né, a nos prejudicar, muitas vezes está cobrando dívida do passado, mas mais do que cobrando, ele está esmolando, né? Compreensão, carinho, porque toda vez que alguém nos agride, que alguém tem um comportamento infeliz, essa pessoa não está bem consigo mesma, né? Ela está precisando de compreensão e carinho. Então, se conseguirmos superar nossas dificuldades, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque o que separa muito os casais é a mesma chaga que separa todas as relações, e o grande problema da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Se conseguirmos olhar primeiro para a família ao invés de para nós mesmos, se deixarmos nosso orgulho de lado e ver no companheiro, na companheira, alguém necessitando de ajuda, de carinho, nós vamos fazer como ele diz aqui, desse lugar difícil, desse casamento de lágrimas, nós vamos fazer uma caminhada de luz, né? Nós vamos ser vitoriosos e ao desencarnarmos, nós teremos superado aquela dificuldade. Haverá um dia que todos os casamentos na Terra será de união, de paz, né? Mas esse dia ainda não chegou. Tem aqui também, ó, indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto de vínculos de afinidade inelutável. Na terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio. Então, vamos fazer do nosso casamento, né, da nossa união, algo sublime, né? Algo sublime no intuito de sublimar as nossas emoções para o bem da família, para o bem do casal. Mas sabendo que nós não podemos ser mais do que somos. E é melhor que se termine do que piore as
condições. Mas em SOS Família, Joana vem dando um recurso muito importante. Deixa eu cá, aqui está na página 32. Olha, que ela fala em termos, né, de tentar a reconciliação familiar. Nesse sentido, o cultivo dos ideais nobilitantes consegue estreitar os laços do afeto e os objetivos superiores unem os corações, penetrando-os de tal forma que os dois se fazem um, a serviço do bem. Em tal particular, o Espiritismo, a doutrina do amor e da caridade por excelência, consegue renovar o entusiasmo da criatura, já que desloca o indivíduo de si mesmo, ajudando na luta contra o egoísmo e concita-o a responsabilidade ante as leis da vida, impulsionando ao labor incessante em prol do próximo. E esse próximo, mais próximo dele, é o esposo ou a esposa, junto a quem assumiu espontaneamente o dever de amar, respeitar e servir. Então, quando no casamento, desde o início, principalmente, não esperar estar em crise, tem junto a religião, quando aquele casal que tem a mesma religião é mais fácil, mas mesmo que tenha religiões diferentes, se a religião, né, a importância da educação religiosa para os filhos e a educação religiosa para eles mesmos fizer parte da família, fizer parte desse matrimônio, vai ser muito fácil eles superarem o egoísmo, superarem a dificuldade e um ajudar o outro, né? Porque qualquer religião, seja ela cristã ou não, elas vão contra o egoísmo. Ela ensina a diminuir o nosso ego, nosso eu e olhar por nós. E quem é o nosso próximo mais próximo, né? Porque ela ensina a olhar por nós e a olhar por o próximo. Quem é o nosso próximo mais próximo? Se não a família, se não o marido, a esposa. Então, esse é um antídoto, né? Para um casamento infeliz. Uma religião ali presente e dentro da religião um culto no lar, onde a família se une em volta do evangelho, trazendo para dentro da casa bons espíritos, espíritos amigos que passam a conviver com eles. Então, trazer Deus para nosso casamento, trazer Deus para nossa vida, isso nos ajuda a superar as dificuldades do caminho e ter um casamento melhor, uma vida melhor. É isso, né, que eu consegui estudar e trazer para você. Lembrando sempre, né, que cada um dá o que tem, né? E devemos sempre evitar o mal maior. Mas com a ajuda da religião, na prática da caridade, do amor ao próximo, tudo torna-se mais fácil. Obrigado, né, por essa oportunidade de estar conosco, de estar com vocês, eu estar com vocês, de estar me ouvindo, essa oportunidade de ter feito esse estudo. E agora vamos pedir a Deus que nos abençoe e que abençoe essa casa franciscana. Senhor Deus, Jesus, bom amado, Francisco de Assis, obrigado por essa oportunidade. Abençoe a todos nós, as famílias desse mundo, Senhor, especialmente nesse momento de crise, especialmente onde muitos estão muito tempo juntos em seus lares. Oriente o Senhor e nos guie. E muito obrigado por essa oportunidade, por essa noite. Que a sua bênção esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, gente. Fiquem com Deus.